no programa anterior, continuamos a nossa rota pelo Vale dos Monges, na Capadócia, na Turquia. Ficamos sabendo que as casinhas dos pombos não são apenas aquilo que parecem. Também conhecemos uma caverna, que hoje em dia não é mais usada como casa, mas sim como um café. Conhecemos o seu interior e todos os seus andares. O programa anterior realmente foi incrível. E você, o que achou? E no programa de hoje eu tenho aqui a Zeynep, a nossa guia turca. Vamos visitar o melhor miradouro da Capadócia, na Turquia. A nossa guia vai nos levar a conhecer uma das famosas cidades subterrâneas. Você já ouviu falar? Ela vai nos contar várias curiosidades de como eles viviam naquela época. Por isso, continue conosco e não saia daí. Oi, gente! Mais um dia aqui na Capadócia. Incrível, Capadócia! E hoje eu não estou sozinha. E sozinha, assim, a nossa equipe, né? Hoje eu tenho aqui a Zeynep, a nossa guia turca, que vai contar aqui pra nós um pouco mais da história aqui da Capadócia. E a nossa guia, gente, ela fala português. Por isso aqui vocês vão conseguir entender perfeitamente aí, Zeynep. Prazer conhecer você. Muito prazer. Você é turca, né? Sim, sou uma turca. Só que, gente, eu reparei o seguinte, ela tem os olhinhos, assim, meio puxadinhos, olha. Parece oriental. Assim como eu, olha, os olhinhos. E eu perguntei, eu falei, Zeynep, você é turca mesmo? Você tem certeza? E aí você me disse que você veio, então, sua descendência da Mongólia, né? Mongólia, Turcomenistão, sim. Os turcos, como a parte asiática, os olhos geralmente como assim, porque turcos começaram a viver aqui depois do século XI, mas antes tinha gregos, mas depois também os árabes começaram a viver aqui e depois casaram. Por isso tem uma mistura de povo aqui na Turquia, nós podemos ver, por isso o rosto um pouco muda. Já vi pessoas, os turcos que têm um nariz maiorzinho aqui, esse ossinho aqui é um pouquinho maior. Já vi turcos que têm esse ossinho mais achatadinho, então é devido a essa mistura, né? Sim. E agora, gente, assim, nós estamos num ponto onde nós conseguimos ter uma vista panorâmica. Uma vista linda. Onde nós estamos neste momento, Zé? Estamos de uma vista panorâmica de Göreme. Podemos ver daqui quase tudo da Capadócia, sobre a Capadócia, como as chaminés de fadas. Podemos ver algumas cavernas que as pessoas moravam dentro de caverna. E hoje também tem muitas famílias morando na caverna, como Flintstones já continua vivendo na caverna. Vivendo? Sim, eu vou depois mostrar uma caverna. Sério? Bem pertinho aqui, sim, tem uma família quase 80 anos de idade que eles vivem na caverna. Eles sim. se recusam a sair. Sim, eles nasceram aqui e já continuam aqui viver. Já estão São acostumados, sim. E também podemos ver algumas casas de pombos, o castelo de Uçhisar da vista. E desse lado, sim, do lado atrás, no fundo, podemos ver o vulcão Erciyes. Essa região vulcânica que nós podemos ver uma da vista. O vulcão Erciyes fica em Kayseri e também o vilarejo Göreme. Por isso nós estamos em vista panorâmica, o melhor mirante da Capadócia. Gente, é lindo. Tem muita gente aqui, assim, agora é de manhã, mas tem muitas pessoas e mais carrinhas chegando com os turistas para tirarem fotos e para os guias explicarem um pouco mais da história da região da Capadócia. Mas então a Capadócia antigamente era uma região vulcânica, tinha vulcão. E como é que foi, por exemplo, aqui as rochas, assim, como foram construídas, não é construídas, mas como que deu origem a essas? Sim. E aqui na Capadócia podemos ver hoje 3 vulcões. Três vulcões. Sim. Uma fica em Kayseri, o nome Erciyes. Segunda fica em Aksaray, outra cidade da Turquia. 80 quilômetros a distância aqui, o nome vulcão Hasan. E terceiro, o vulcão Melendez, em Niğde. Esses vulcões como triangular. Centro desses 3 vulcões nós podemos ver a região Capadócia. Tá no centro. No centro. Era mais profundo, por isso quando as vulcões começaram a erupção e as lavas
cai assim. ao centro. Por isso podemos ver uma espessura de lava bem alta, quase 150 metros. E esses vulcões começaram a erupção 10 milhões de anos atrás. 10 milhões de anos até 4 mil anos atrás. Sim. Eruptaram muitas vezes, por isso nós podemos ver uma camada bem alta. E depois os hititas, o primeiro povo, chegaram aqui. Hititas, o primeiro povo, primeira civilização, e começaram a escavar essas cavernas. Porque descobriram essas pedras, como assim, quando nós olhamos a natureza, podemos ver cores diferentes e tudo dá informação a nós, qual parte macio e qual parte dura. Por exemplo, parte creme, beige, cinzas vulcânicas e calcário, é muito macio. Podemos ver parte rosa, vou mostrar, contém ferro e também muito macio. Podemos ver parte amarelo, enxofre, parte macio. Primeiramente tinha erosão com inundação. Hoje continua com vento com chuva, mas muito devagar. Mas quando olhamos para as formações que ficam em pé, tudo coberto com parte preta, parte cinza. Isso é basalto. Basalto, uma pedra mais dura e protege dentro da erosão da chuva e vento. Por isso, os hititas começaram a vir aqui e encontraram essas formações fora e pronto. E dentro parte creme é mais macio. Quando nós tocamos, começa a cair. Por isso se desfaz, né? É mais fácil para escavar. Escavar, né? com mão, com pedra, com osso, eles começaram a escavar dentro. Então eles chegaram aqui, eles vieram de onde? Da Ásia também. Da Ásia, sim. Então chegaram a origem aqui... não temos certeza sobre a origem, mas nós temos certeza que pode ser do Iraque. Iraque. Então eles chegaram aqui, viram essas montanhas, viram que talvez era mais macio para cavar e falaram, bom, vamos fazer aqui nossa casinha, vamos morar aqui, sim, por pode, que não? Pode. Vida do Filistões, né? Pode ser melhor. E eu entrei ontem numa das casas, né? É muito aconchegante. Realmente eles conseguiram fazer aquilo muito bem feito, né? Sim. Depois dos hititas, quem foi a próxima civilização que passou por aqui? Podemos ver as persas, os romanos, bizantinos, seljuquidas, os otomanos, mas o império mais, a civilização mais importante para a Capadócia, os romanos e bizantinos, porque deixam muita obra a Capadócia, como as cidades subterrâneas, como as igrejas, como as cavernas. Mas os cristãos também fugiam dos romanos, né? Dos romanos, houve ali no século III. Século II, 2 e 3 que eles fugiam dos romanos. E aí também que eles começaram a construir casinhas também. Sim. Mas na verdade então eles não tiveram a ideia. Essa ideia já veio dos hetitas. Sim. Desse povo que já tinha passado por aqui. Agora eu tô entendendo. Então, eles cavaram. E a cidade subterrânea? Depois, como que deu origem? Foram os cristãos também que fizeram? Sim, eles fugiram aqui dos romanos, porque eles não aceitaram o cristianismo, por isso eles começaram a fugir a Capadócia, porque tem vales bem profundos, também tem pedras para escavar cidades subterrâneas, por isso fugiram aqui, escavaram, começaram a escavar essas cidades subterrâneas. Nós vamos ver hoje um exemplo com 8 andares, hoje podemos ver 4 andares, quase 10% aberto à visitação. Uau. Para esconder. E também tem vales bem profundos, melhor lugar para esconder. Uau! Sim. Então, se vocês quiserem continuar vendo o que a Capadócia tem a oferecer, continue conosco. Depois da erupção, a erosão começou com inundações. A água passava aqui e levava o que era macio e ficou o que é duro. Isto por causa do basalto. O Sunset Point tem uma vista de 360 graus. De um lado temos a vista completa de Goreme, com todas as casinhas e os hotéis cavernas, e do outro, a vista para o vale, onde o sol nasce.
E aqui o que não falta são os souvenirs para você levar de lembrança. Os famosos balões em chaveiro para você sempre se recordar deste momento inesquecível. Gente, uma curiosidade, olha só que incrível. Aqui embaixo tem uma casa na rocha, né? Na pedra, como a Capadócia, que a gente já tá acostumado a ver. Só que o detalhe é que realmente moram pessoas nessa casa. São senhores de 85 anos, um casal, moram aí. Já não conseguem trabalhar devido à idade, claro, né? Mas eles têm ali plantação de damasco, também tem uvas e o governo ajuda eles todo mês com um salário e assim eles conseguem então comprar as coisinhas que eles precisam para continuar vivendo. E essa casa, claro, passou de geração para geração. Eles nasceram ali, nessa casinha, e com certeza quando eles morrerem, então essa casa vai ficar para os filhos e assim por diante. Não é possível a venda dessa casa. E o contrário do que vimos ontem, que aquelas casas lá perto do castelo de Wuktizar não conseguiam colocar eletricidade e água devido àquela autorização da Unesco, que envolvia muita burocracia. Essa casa aqui, o governo deu esse apoio para esses senhores. Então eles têm água encanada, têm eletricidade, tem tudo. E o clima dentro da casa, para quem pode se perguntar, nossa, deve ser muito frio ou deve ser muito calor. No inverno a temperatura fica quentinha e no verão fresquinho, ou seja, não precisa nem de aquecedor, nem de ar-condicionado. A própria pedra em si, né, a própria rocha em si, já mantém a temperatura. Incrível, né? Eu tô muito curiosa, eu queria muito entrar ali, mas não dá, né? Não tá aberto ao público, é dos senhores. Vamos iniciar a nossa rota com a nossa guia turca. Vamos continuar desvendando tudo que Capadócia tem a oferecer. Continue conosco e não saia daí. Estamos em cidade subterrânea de Kaymak, o nome Kaymak, nome de vilarejo, por isso nós chamamos a cidade subterrânea também com o mesmo nome. Aqui na Capadócia tem quase 150, 200 cidades subterrâneas. Cada 10, 15 quilômetros eles escavaram uma cidade subterrânea. O primeiro andar nós podemos ver algumas cavernas com animais, mas foi construído pelos hititas para viver dia e dia. Mas outros andares foi construído pelos cristãos para esconder dos inimigos. Primeiramente eles fugiram dos romanos, porque eu mencionei, eles não aceitaram o cristianismo, por isso eles fugiram aqui e esconderam essas cidades subterrâneas. Por isso o segundo e terceiro andar pelos cristãos que foi escavado, que nós podemos ver, e também eles usaram depois do século 6, século 7 para invasões de árabes e sassanidas.
Por isso nós podemos dizer essas cidades subterrâneas que eles usaram só durante as guerras. Normalmente eles viveram essas casas, em cima vocês podem ver. Quando os inimigos chegaram aqui, passaram essas cidades subterrâneas, porque todos os vilarejos aqui na Capadócia têm conexão com cidades subterrâneas, por isso fugiram facilmente a essas cidades subterrâneas. Eles começaram a escavar os poços de ventilações, vocês podem ver, e depois os túneis e andares, por isso esses poços tinham conexão com todo andar, por isso eles usaram como atalho, e também nós podemos ver alguns poços tinham conexão com água, por isso também poço de água eles usaram. Nós podemos ver alguns exemplos, e depois os túneis, os quartos. Aqui foi construído com 8 andares. Largura era 4 quilômetros e capacidade de 5.000, 6.000 pessoas. Hoje só 10%. 4 andares nós podemos visitar, outros andares caíram com o tempo, e por isso nós podemos ver hoje só 4 andares, 10%. E eles usaram aqui para esconder até século XI, mas depois do século XI eu mostrei as casas que as pessoas moravam. Essas casas têm conexão com essas cidades subterrâneas, por isso continuaram a usar como parte de casas deles, como estábulo, como depósito. Por isso não podemos dizer aqui foi perdido, essa pessoa encontrou, não podemos dizer, porque todo mundo sabia sobre cidades subterrâneas, mas pelo governo foi descoberto em 1950, depois da restauração e limpeza de 14 anos. Aqui foi aberta a visitação em 1964, também em 1985 entrou a lista de patrimônio de Unesco, por isso é muito importante para a história da Capadócia, a história do mundo, que nós vamos visitar agora. Podemos ver coisas diferentes em cada andar. Por exemplo, o primeiro andar eles usaram sempre como estábulo, porque era fácil para pegar animais adentro, por isso eles usaram como estábulo. Em outros andares nós podemos ver depósitos, igrejas, cozinhas, sala de estar, tudo que nós vamos ver como exemplo. Mas uma coisa tinha, mas hoje não podemos ver, os banheiros. Eles usaram o primeiro andar, geralmente o banheiro, porque não tinha oportunidade de escavar os dutos, os quartos, por isso eles usaram o primeiro andar, e como tinha sistema de pinico, tinha um buraco embaixo, o buraco mais largo, tinha uma pessoa, depois de usar, eles limpavam do frente sempre e tiravam fora, quando pensavam fora é seguro. Eles tinham um sistema como assim para os banheiros, e outros andares eles usavam os potes pequenos, depois tiravam fora. Para banheiro não podemos ver um exemplo, mas esse sistema era como assim. E uma coisa mais importante na cidade subterrânea, na verdade, nós podemos ver os túneis, tudo interligado com túneis, todos os quartos andares, como labiríntico, e algumas vezes não podemos continuar, porque tem portas, como assim. Nós podemos ver aqui, especialmente eles colocaram nos finais dos túneis, porque era impossível abrir lá de fora, dentro de túnel, porque essas portas quase 500 quilos, pesam 500 quilos, e era impossível abrir lá de fora das cidades subterrâneas, porque nós podemos passar nos túneis um e um, bem estreito, bem baixo, por isso quem entra, como os inimigos, não podia abrir essas portas, mas dentro é mais larga, e nós podemos ver um sistema, eu vou mostrar dentro também, era impossível, mas do lado dentro eles abriram facilmente essas portas, por isso em cada andar, cada túnel longo, nós podemos ver essas portas. Quando os inimigos chegaram aqui, eles fecharam tudo, como assim, inimigos que não chegaram às pessoas locais, né? E também era escuro. Eles usam velas e tochas para iluminar dentro, mas não 24 horas. Quando tinha necessidade de usar, como quando cozinha, quando escavam mais quartos, eles usavam iluminação. Normalmente era sempre escuro que eles usam, porque eles usam óleo de gergelim. Esse óleo de gergelim vem de Aksaray, distância quase 100 km, e eles não sabiam quantos dias que ficaram aqui. Por isso eles usavam embaixo de controle essa iluminação. Tá? Agora vamos conhecer dentro da cidade subterrânea. Nós estamos agora em primeiro andar, nós podemos ver estábulo, e nós podemos entender facilmente que aqui foi usado como estábulo, esses buracos pequenos, dois lados é aberto para amarrar os animais e os coxos para alimentar os animais, todo tipo de animais. Eles trouxeram aqui e eles colocaram ânforas, vasos
animais deles e só uma parte pequena que nós podemos ver como estábulo, mas podem imaginar quase 4 quilômetros que eles usaram essa parte como estábulo. Quando vocês tocam a pedra, toda a cidade subterrânea é um pedaço de pedra vulcânica. Quando vocês tocam, vocês podem ver uma pedra bem dura, parece como assim, mas nós podemos ver, eles escavaram dentro, tiraram a argila fora, depois eles usaram água para ficar mais dura essa parede, depois de encontrar com ar, como cimento, ficou mais dura, mas era mais fácil escavar dentro porque era como um pó. Vocês podem ver, sim. Isso bem duro agora, isso por causa de água. Quando nos quebramos, não podemos, porque tem pena. É proibido escavar mais. Por isso, aqui foi que nós não podemos, mas quando uma pessoa que quebra aqui, dentro é mais macio, que a água que não toca, mais macio. Eu disse que nós podemos verso 10%, por isso nós vamos entrar de um túnel, isso só um caminho, e vamos sair do outro lado, porque tem túneis baixos que, para não encontrar com outras pessoas, sempre é com um caminho. Agora estamos em sala de estar, nós podemos ver um quarto pequeno, eles não tinham um quarto para a família, tudo que eles usavam em comum, por isso os quartos que também não tinham móveis, eles usavam o tapete fino, nós chamamos quilim, ou pele de animais, colocaram a chão e para descansar, para dormir, eles usaram essa parte, e também os buracos pequenos do lado atrás, vocês podem ver, para guardar as coisas deles, as roupas ou comidas, que todo lado vocês podem ver. E quando olha esse buraco, podem ver um buraco pequeno, esse buraco para comunicar facilmente com outras pessoas. Não precisava sair desse quarto, encontrar com as pessoas, não precisavam. Nós podemos ver em cada andar, cada quarto, como são os buracos pequenos para comunicar facilmente com outras famílias. E aqui para iluminar, nós podemos ver os nichos pequenos para colocar velas. Nós podemos ver alguns túneis com nichos pequenos, cada distância de mão sem fumaça, isso para marcar o caminho, mas onde tem uma fumaça, como assim, para velas e tochas, para iluminar dentro dos quartos. E outra coisa, aqui tem um vidro, mas não tinha, era como assim, era aberto, eles usaram aqui como atalho, tem buracos para descer, para subir facilmente, porque quando eles entraram nessas cidades subterrâneas durante a guerra, eles fecharam as portas e abriram e fecharam como nossa casa, as portas, uma vez que eles fecharam, e quando a guerra acaba, eles abriram essas portas. Por isso, para deles, eles escavaram para cada andar, como assim, atalhos, desceram facilmente a outros andares, para chegar facilmente. Chegamos ao fim do programa de hoje, mas não perca a nossa próxima rota pela Capadócia. E no próximo programa, vamos terminar a nossa visita a uma das maiores cidades subterrâneas da Capadócia, na Turquia. É muito apertado. Com capacidade para cerca de 10.000 pessoas, esta cidade subterrânea tinha igrejas, escolas. A nossa guia turca nos contou isto e muito mais. Vamos também visitar o Vale dos Pombos e, claro, que a gastronomia não poderia ficar de fora.